Mas eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo, o que eu poderia chamar de uma brincadeira de comparação. Quem sempre brincou em casa com aquele livrinho dos 7 erros, né, com aquelas gravuras dos 7 erros? Algumas são bem elaboradas, outras são bem simplesinhas para criança, outras são bem complicadas, não são 7 erros, são muitos erros. Algumas têm um só. Ache o que está diferente nas duas gravuras, os dois desenhos. Quem já fez, levanta a mão. Qualquer um desse tipo. Todo mundo aqui levantou a mão. Porque em algum momento da tua vida você fez para você, ou você que virou papai e mamãe, você fez, está fazendo até hoje talvez, com teus filhinhos. Aí aquela imagem você olha, meu Deus, mas não está igual, não tem, onde é que está o problema aqui, onde é que está o defeito aqui? Esse exercício, essa comparação, essa brincadeira, sem ser leviano, que eu quero convidar você a fazer comigo a respeito desse homem apaixonante chamado Pedro. A primeira gravura que nós vamos ver e analisar se encontra em Lucas. Eu esqueci de falar com o querido irmão que projeta as referências, mas eu falando, acho que ele já acha rapidinho. Lucas 5, e o versículo 11 em diante. Nós vamos ler primeiro Lucas 5, 11 em diante. Eu já vou começar a ler aqui, porque são vários versículos, senão toma muito tempo. Depois ele vai projetar ali, talvez. Já está, não dá para ver daqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Simão Pedro, né? Então, ele sentou-se e de dentro do barco ensinava o povo. Observe a cena interessante, né? O povo ficou apertando Jesus, comprimindo Jesus, para ouvir a palavra. E que interessante, eles quase nunca faziam isso. Eles iam mais atrás dos milagres, dos sinais. Mas aqui o texto é claro, Lucas está dizendo, eles queriam ouvir a palavra. Então Jesus olhou para dois barcos, virou para Pedro ali, não sei nem se ele sabia naquele momento, porque Pedro nem era discípulo ainda de Jesus. Por favor, afasta o barco um pouquinho, deve ter pedido, o texto não é completo. E entrou no barco, Pedro afastou, e ele sentou no barco ali e começou a falar com aquela multidão à beira do mar ali. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para as águas que são mais fundas. E depois aos demais pescadores ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está falando, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, romper-se. Então eles fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco, pedindo para virem ajudar. E eles vieram e encheram os 2 barcos, ao ponto dos barcos começarem a afundar. É uma cena dramática, se você pensar bem, é uma cena complicada. Eu tive o privilégio de entrar num desses barcos, lá nesse mesmo mar. O barco não é pequenininho, não é barquinho daquele que você fica assim segurando para ele não virar, é grandão, é muito grande. Você entra dentro dele e anda dentro dele, só que não é imenso, dá mais ou menos o tamanho desse púlpito aqui, um pouquinho menor. Esse é um barco de pesca, e você imagina a quantidade de peixes que eles pegaram. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque ele e todos os seus companheiros estavam assustados, perplexos com a pesca que tinham feito. Talvez nunca tinham feito antes uma dessa. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens.
Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Antes de lermos o segundo texto, com esse mesmo grande homem aqui, vale aqui apenas alguns detalhes históricos, apenas para você se situar na mensagem. Primeiro que esse mar aí de Genezaré também é o famoso Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, é o mesmo, é um lago, ele é de água doce inclusive, ele tem o seu afluente, o Rio Jordão, que vem lá das montanhas do Monte Hermon, Cesareia de Filipe, desce, e ali a natureza, depois do dilúvio, encontrou uma fenda muito grande e encheu de água aquilo ali, então tornou-se ele é o maior mar utilizado de Israel. O Mar Morto é maior que ele, mas ele é morto, né? Como o próprio texto diz, ele é morto, não produz nada, ele é todo sal. Mas o Mar da Galileia, ele supria assim, quase toda a região norte de Israel com pescas. Se você gostar de história, você vai apenas no Google lá, só que você tem que pesquisar da época. Você verá que na época, hoje não mais, na época o peixe era praticamente a carne mais consumida do país. E saía do Mar da Galileia, o lago de Genezaré. Não era só Pedro, João, Tiago, Zebedeu que pescavam, muita gente pescava. Talvez a família toda de Pedro era de pescadores, porque normalmente as famílias são todas de pescadores. Um detalhe interessante, Jesus sabia, porque viu talvez as redes sem nenhuma sujeira, sem nenhum peixe, que ele pregava ali, ele estava ensinando, e ele sabia que eles não tinham pegado nada. É meio difícil um grupo de pescadores saírem, passar a noite toda e não pegar um peixe. Tem uma mãozinha aí de alguém que eu conheço que falou para os peixes: não suba dessa vez, fique no fundo, eu tenho algo para fazer amanhã cedo, né? Pode ser isso, pode ter sido apenas coincidência. Outra coisa também importante é que Pedro disse: eu vou fazer isso que o senhor falou, porque é o senhor que está falando. Por que ele disse isso? Porque ele já conhecia Jesus. Se você ler o capítulo anterior, depois em casa, de Lucas, aqui o 4, você verá que Jesus voltou do deserto, daquele jejum de 40 dias, e ele foi direto para a Galileia. O deserto que ele ficou é perto de Jerusalém, é na Judéia, mas ele foi lá para a Galileia, e lá ele começou a pregar e fazer muitos milagres. Ele já tinha curado a sogra de Pedro antes desse episódio. Pedro não era discípulo de Jesus ainda, pelo menos na cronologia dos evangelhos que eu estudei essa semana. Jesus já tinha feito muitos milagres, ele estava muito famoso ali na região já, muito conhecido. Por isso, quando ele estava pregando, Pedro, lavando a rede, escutava a palavra dele. Infelizmente, nós não temos o teor, o conteúdo dessa mensagem, mas com certeza nós sabemos, Jesus estava dizendo: arrependam-se, é chegado o reino dos céus, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E assim ele estava trazendo profecias, como Jesus citava de cor, de memória, profecias do Antigo Testamento. Esse é o momento. Mas aqui ocorreu algo interessante. Pedro, quando viu aquilo, ele ficou com medo. Ele teve medo. O próprio Jesus disse aqui, confirma. Os demais também. E ele fez um gesto, ou ele disse algo bastante complicado. É claro que ele não sabia que aquele ali era o Filho de Deus. Não é para hoje usarmos esse momento aqui para falarmos da questão da espera do Messias, das profecias. Ninguém em Israel acreditaria que o Messias viria daquele jeito. Nem mesmo pessoas simples como Pedro. Pedro, por exemplo, talvez ele era iletrado, mas ele sentiu que aquele homem que já vinha fazendo milagres das semanas anteriores ali, e agora está pregando de uma forma muito contundente, uma multidão como ele nunca tinha visto, para ouvir um homem. Não existia isso. Isso gerou inclusive inveja dos rabinos que percorriam todo Israel e até outras cidades, outros países onde tinham judeus, para pregar, e ninguém se juntava dessa forma, porque Jesus falava, o coração das pessoas queimava, eles sentiam algo poderoso lá dentro deles, eles queriam ficar perto. Mas aqui Pedro disse assim: se afasta de mim. É impressionante.
É claro que eu e você diria assim: eu não faria isso. Se Jesus agora aparecesse aqui, fizesse um milagre desse tamanho, é claro que eu ia ficar maravilhado, mas eu ia correr aos pés dele. É claro, né? Eu e você somos nascidos de novo. Nós já conhecemos Jesus, nós sabemos quem Ele é, amém? Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é o Criador do universo. Pedro pediu para Jesus se afastar. Agora o segundo texto, eu convido você a ler comigo, é em João, capítulo 21. Aqui já é um momento muito triste, um momento bastante peculiar na vida de Pedro e dos demais também. João 21, de 1 a 13, nós leremos de 1 a 13, eu vou ler bem rápido, vocês me perdoem. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Olha, o mesmo lago. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Pedro falou: eu vou pescar. Desculpa. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Olha a brincadeira de comparação. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Lado direito, lado esquerdo, que diferença faz? O barco não é tão grande assim. É muita água em volta, o lago é enorme. Esse lago aqui, nós estamos falando, tem 190 metros quadrados, ele tem 16 quilômetros de 3 quilômetros de largura e 19 de extensão. É uma monstruosidade de água. Mas Jesus disse: lance do lado direito. E eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Não conseguiu recolher a rede, não, dessa vez nem mesmo conseguiram colocar dentro do barco. O discípulo a quem Jesus amava, esse é João, disse a Pedro: é o Senhor. Só pode ser o Senhor. Apesar que eles não estavam reconhecendo aquele homem gritando lá da praia, porque estavam longe, eles não estavam pertinho. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu sua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. É assim que eles pescavam, só homens, à noite, né? Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, arrastando a rede, pois estavam a cerca de 90 metros da praia. Pedro nadou 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Que sonho, gente! Imagine nós sentados, tomando a refeição com o próprio Jesus, e ele servindo um pão que ele trouxe de algum lugar, claro, do céu, né? Ou ele fez assim, criou o pão, ele assou alguns peixes, e ele estava aguardando já os discípulos e serviu a todos eles, e ainda ele usou mais peixes, porque ele pediu para trazerem mais peixes. Tomar uma refeição com Jesus é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Comer com Jesus. Agora vamos à aplicação. Quem era Pedro? Esse é o hiato. Nós acabamos de ler 2 textos, um hiato de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Lá no começo, quando Jesus usou o barco de Pedro, aliás, provavelmente usou o mesmo barco as 2 vezes. Lembra a introdução da mensagem que eu citei as pregações dos pastores? Pedro tinha um barco, e Jesus usou o barco de Pedro.
Pedro disse para aquele homem que o assustou: se afasta de mim, eu sou pecador. Quem era Pedro